jpixpodmysteria@gmail.com. Olá, aqui é o Alex MM Brasil. Curta, compartilhe e se inscreva no canal que fala sobre gibis e muitas coisas mais. Então aqui vemos novamente um review do Seninha. Esse é o Seninha número 2 aí da Abril. Veja a capa que ele está no mar, não está de carro, mas está de jet ski. E aí novamente tem a apresentação dos personagens como as edições anteriores. Então a história começa aí logo acima do título, né? Às vezes a história começa antes do título. E aqui eles estão na praia, né? As meninas de biquíni, que se chama Olha a Onda, onde o vilão aí, o Braço Duro, está atacando todo mundo, está tentando atrapalhar, né? Em resumo, aí ele tenta atrapalhar a turminha aí do Seninha. O Seninha diz que era para relaxar, né? Mas ele acabou ali se irritando também com o Braço Duro e resolve rivalizar com ele. Aí do nada eles planejam, né, também ter um jet ski. E aí eu acho, né, que é muita viagem na maionese, né? Eles conseguiram, tão rapidamente assim o jet ski, né? Rapidinho eles conseguiram o jet ski para correr atrás do Braço Duro. E logo se surpreende, como você pode ver na face dele, surpreso com o Seninha em ação, né? Disputando corrida com ele e correndo atrás dele. E os desenhos, né, como eu disse, são melhores do que a Turma da Mônica, por exemplo, porque ele é muito mais rico em ilustração. Veja só que bonita essa ilustração. E aí novamente eles na praia, e a turminha aí do mal, ó, se destaca bem de longe aí, ó, os quatro, os vilões, né, eles estão aí com aquela clássica brincadeira boba, né, do tubarão. Uma brincadeira que na realidade não dá muito certo, mas aqui, né, tem que funcionar, né? E eles ali sempre tentando trapacear o Seninha. Disputam, né, uma corrida de jet ski, desta vez, né, uma história na água, e para não dizer que o Seninha só fica bitolado em Fórmula 1. Por isso existe essa história também, né? E o Seninha, como sempre, né, com o heroísmo aí sendo vencedor em tudo. Então este é o resumo da história, onde ali ele está disputando, né, com o jet ski e se dando mal. Aparece até um tubarão aí de verdade, né, para uma cena cômica, nada realista, mas ali aparece. E ele ali, ó, engraçado que se for pensar na realidade, ele está está perto do seu túmulo. E ninguém está nem aí, está dando risada aí para essa situação. E esse foi o fim. Vamos avaliar a próxima história. Aí é um desenho muito bem desenhado por um dos principais artistas, né, responsável pelo Seninha, que é o Ridaut, né? E o argumento também é do Rogério e o Ridaut, né, que são aí as estrelas principais dessa revista, né, que tiveram a autorização do Ayrton Senna. E veja só que legal, aqui ó, o ângulo, os detalhes das gotas de chuva, etc. Muito bem desenhado. Esse daí começa com muita ação, né? Então essa daí visualmente é muito bom. Foi uma história rápida, na verdade, como se quase fosse uma tirinha ali, ó, do Seninha viajando na maionese para ser o campeão novamente, enquanto ele estava no banho, como vocês podem perceber, juntamente com o Becão ou Bicão. Quem se lembra, ele é o Becão ou o Bicão? Capacete azul
É o Beckham, se eu não me engano. E aí tem também o Jornal do Seninha, né? E outro editorial, né? Aí está, como eu disse, Rogério Martins e Renato Dias, né? Esses dois são os principais pelo Seninha. São eles que desenham o Seninha, né? E também estão à frente do projeto, né? Na época em que o Ayrton Senna estava vivo e licenciou, né? Apoiou este projeto. E depois, quando ele morreu, infelizmente, aí houve grandes problemas na empresa aí, envolvendo os familiares e outros interesseiros aí, né? Atrapalhando tudo. E a próxima história é Assim Não Dá. Então aqui, como diz, Seninha largou na frente. Aí vários corredores, que na verdade são colegas deles. Aí novamente uma cena de corrida, né? Longe da realidade, como aquele está rodopiando no ar ou algo do tipo. E de repente aparece ali também um caminhão disputando a corrida e forma até uma fileira, né? Uma história rápida, na verdade. E na verdade era tudo uma brincadeira de imaginação, onde o marcha lenta estava dormindo, né? Atrapalhando a corrida. Vamos para a próxima história. Seninha em Ser ou Não Ser. Aí está novamente o Becão e o Bicão. Então, como eu disse, quem é o Becão e o Bicão? O Becão aí, como vocês podem perceber, é o de boné azul. Então eu acertei, consegui lembrar. Então ali é uma história com os dois cães, onde mostra que eles são diferentes de personalidade. E ali o Becão, ele tem comportamento diferente de esconder o seu osso. Então o Seninha, não sei por que diabos ele achou isso estranho, né? Quando deveria ser normal cada cachorro ter sua personalidade. Ele levou para o psiquiatra de cães, né? Algo fora da realidade aí. E para finalizar com uma piada, né? O próprio cão, Becão, se tornou o psiquiatra. Próxima história, em cena quase real. Aí onde é como se fosse uma tirinha também, história curta, onde ele ali se confundem com este quadro, né, com um carro. E essa personagem aí parece ser uma artista, né? Próxima história. Seninha e sua turma em O Troféu. Então, ali, como eu disse, esta menina é uma artista. Ela modela ali os troféus. Este desenho é do tal Domingo, arte final Jorge Cacheado. E o argumento de Lúcia Nóbrega. Então já é uma outra equipe, né? Lembrando que a revista do Seninha é uma equipe, né, de desenhistas. E ali ela foi convidada a fazer o troféu, né? Mesmo sem o Seninha ser o campeão, eles já esperavam, né, que este troféu fosse dele. E aí, como o cara se acha o campeão em tudo e elas pagam o maior pau, ele também foi saber se o troféu estava pronto. E ali houve uma confusão entre o Becão e o Bicão, né, onde eles destruíram o troféu, né, o Bicão destruiu o troféu e eles acabaram aí, né, outra coisa fora aí incoerente, né, acabou que eles construindo o seu próprio troféu em forma de osso. Não sei como eles fizeram isso, mas aí está o resultado. É totalmente nonsense. E para finalizar aí, como eu disse, essa edição número 2, ela termina com o Seninha a jato, né, querendo falar e que ele é rápido, né, e por isso os cachorros são felizes porque ele traz a comida rápida. Então já finalizando o vídeo, aí tem a propaganda também do Pato Donald,
E aqui, esta propaganda, lembra que eu falei no primeiro vídeo? Que lá eles ainda estavam anunciando, mas eles não revelaram qual salgadinho era. E aqui nesta edição eles já revelam, né, qual é o salgadinho da Elma Chips, que é o Becão e o Bicão. E eu lembro que eu gostava desse salgadinho na época. Então isso daí traz muitas lembranças boas também, né, com essa propaganda. Então espero que tenha gostado. Curta, compartilhe, se inscreva e comente. Obrigado pela atenção e até a próxima.